passámos uma segunda Páscoa confinados por causa da pandemia, é uma marca muito presente na nossa vida. Aliás, uma marca muito presente na nossa conversa, porque está até a conversar desde o hospital de máscara, não é? Para quem nos esteja a Precisamente. ouvir, isso tem sido uma companhia constante, imagino. Sim, é uma companhia que, em certa medida, e eu agora posso brincar um pouco, todos dizem que os feios usufruem com o uso da máscara, mas eu acredito que não será essa a grande razão, ou melhor, a melhor razão será sempre o facto de nós conseguirmos, ou termos passado a conseguir ler as pessoas a partir dos olhos. É uma coisa impressionante. Ainda hoje de manhã, quando chegava ao hospital, eram 7:30 da manhã, eu entrei no elevador, vinha também uma profissional, e dissemos bom dia, e o elevador começou a subir até ao piso 9, ela saía no 8, e eu olhei para ela e disse, desculpe, eu não estou a reconhecê-la. Olhei nos olhos e não reconheci pelos olhos. Era uma enfermeira de hematologia. E disse, Sr. Padre, então eu estive consigo, estivemos a conversar. Pronto. Eu não a É um reconheci pelos olhos, eu desafio. disse, desculpe, porque esse é o nosso desafio diário, é conhecer as pessoas pelos olhos. Portanto, a máscara trouxe-nos algumas menos-valias, mas eu creio que nos trouxe muito mais valias, porque nós conseguimos ver as pessoas de outra forma. Os olhos das pessoas, como se diz na gíria popular, são a janela da alma, e é verdade, e é verdade. E nós conseguimos perceber os sentimentos delas, ou os nossos sentimentos, através do olhar. Sabemos se a pessoa está triste, se está feliz, e conseguimos, da mesma forma, porque já não temos esta capacidade, ou melhor, o nosso cérebro educou-se para não olhar daqui para baixo e não fazer, digamos assim, esta leitura, nós temos esta capacidade de perceber a pessoa na mesma medida que tínhamos quando não usávamos, por exemplo, esta máscara. E, É uma descoberta impressionante. e nestes meses encontrou muitos olhares de felicidade e de alívio. Sim, nós encontramos sempre, repare, numa pessoa que fez um tratamento e conseguiu sair do hospital, numa pessoa que vive em pânico porque não está na sua cama e não está no seu quarto e com a sua família. Também, em certa medida, vemos olhares de alívio, e eu posso recordar, pediu-me para lembrar histórias, eu tenho aqui diante de mim os nomes de muitos estudantes, que não vou dizer, evidentemente, para os salvaguardar, Sim. mas recordo-me a história deles, pessoas que naturalmente ficaram também aliviadas por terem chegado ao momento da sua morte, e isto pode parecer estranho, não é? Mas eu olho aqui para estes papéis que têm diante de mim, porque eu apontei os nomes, e eu olho aqui e vejo aqui alguns nomes de pessoas que ficaram aliviadas, porque tinham um sofrimento tão grande, não de dor, mas um sofrimento existencial, se assim quisermos dizer, pelo facto da sua doença, e quando perceberam que a sua doença não tinha, digamos assim, nenhuma terapia alternativa, ou que os pudesse de facto ajudar, quando perceberam e lhes foi comunicado que a sua vida terrena estava a chegar ao fim, as pessoas conseguiram dar a volta e conseguiram, digamos assim, encarar isso, não de ânimo leve, não é isso, é uma experiência dura e intensa, mas com serenidade. Uma coisa impressionante. Como pediu para lembrar histórias, eu lembraria aqui uma mãe, eu não vou dizer o nome dela, uma mãe de duas meninas, uma de 10 e outra de 4, com um companheiro, e que tinha já um problema, digamos assim, de cancro anterior, e portanto neste momento, e nessa altura em que ela depois veio a falecer, a coisa agudizou-se. E ela disse-me, desde o primeiro encontro, quando eu comecei a acompanhá-la, disse, Sr. Padre, eu aceito a minha morte porque os médicos já me disseram que eu não tenho possibilidade de vida, será uma questão de semanas ou de meses, e portanto eu aceito a minha morte. Eu aceito a minha morte, e dizia-me ela, eu aceito a minha morte até para libertar as minhas meninas. E isso é muito duro. Eu ouvi isso e precisei de muito tempo depois de sair de lá e de voltar lá para engolir, para mastigar, para ruminar esta coisa, quer dizer, para libertar as minhas meninas. Coisa impressionante, não é? Eu não sei se conseguiria dizer isto desta forma, ou se conseguiria algum dia perceber o que é que isto significa, mas para mim foi duro ouvir uma coisa desta, não é? Aceitar a minha morte para libertar as minhas meninas, ou seja, para não os fazer sofrer mais. Essa é uma grande lição deste tempo também, da perspectiva do sentido, porque a crise, além de sanitária, é sempre uma crise de sentido, não é? Esta pandemia. Sim, e de facto, este caso que estou a dizer revela uma interioridade, digamos assim, como eu disse, intensa e dura, Sim. mas ao mesmo tempo também libertadora, não é? Da pessoa perceber que é um ser da natureza, que este ser natural tem uma finitude, e a pessoa aceita isso, não é? Eu costumo sempre dizer, e no acompanhamento com os doentes e com os profissionais e com as famílias, que é mais fácil acreditar em Deus, não é? E muitos não acreditam, do que aceitar a nossa condição natural.
É muito mais fácil acreditar em Deus do que aceitar que temos um corpo, que o corpo tem defeitos, que pode surgir uma doença em qualquer altura, que pode ser para mim ou para si ou para alguém da família. Isto é muito mais complicado de aceitar, não é? Como é que eu consigo meter dentro da minha cabeça e no mais profundo de mim mesmo que a certa altura eu posso ter um cancro, por exemplo, e ser-me dito, olha, o senhor tem uma semana, tem duas, tem um mês, e tem que aprender aquilo que eu ouvi da outra senhora, não é? Tem de dar liberdade às pessoas, tem de se libertar, não é? Para que as pessoas sigam o seu caminho. É uma coisa, é uma experiência de ressurreição. Olha, Sim, já que me pediu claramente. Histórias de ressurreição, esta é uma história de ressurreição, claramente. Eu não duvido disso, não é? Porque aquela senhora disse-me isso, exatamente. Pode pensar, ele está a inventar. Não, ela disse-me isso. E isso ficou aqui a marinar.